Histórias de sucesso, doses milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado. Olá, seja bem-vindo ao Doses Milionárias. Eu sou Manuel Leônidas, sócio fundador da Pizza César, e é um prazer inenarrável ter você aqui. E nesse 2025 é nosso primeiro programa 2025 e a gente sempre traz alguém aqui especial para você, para te ajudar na tua vida, alguém de relevância, alguém que pode, numa palavra só, transformar a sua vida, mas isso não depende da gente, depende de você. E a gente está aqui para dar as ferramentas. Então, Pizza César começando o ano, gente, com novidades, coisa boa para você, mas não é o momento da gente falar de pizza, é o momento da gente falar de vida. E por isso eu chamei uma pessoa sensacional para estar com você, a Cacau Guima, para estar com a gente. Não só eu, não só você receber, mas eu também. Quem está aqui no estúdio também é a Carol, o Elias. Começa esse 2025 com Cacau Guima. E aí, Cacau, tudo bom? Seja ótimo, obrigada. Ao Doses Milionárias. Prazer estar aqui, um prazer, pessoal. Estou muito feliz porque a gente está em janeiro, né? Isso. Então é o momento da gente elevar nossa frequência para fazer desse ano o melhor ano da nossa vida. Então, muitas chaves hoje para a gente se transformar e mudar e a nossa história. E eu pensei muito, sabe, Cacau, em quem trazer. E aí pensei em você, porque falei, gente, tem que ser uma pessoa muito especial, alguém que vai chegar e falar assim, olha, 2025 obrigada. Faz assim que vai dar certo. É isso, vai dar certo. Mas olha que neste momento chega aos estúdios ele, nosso psicólogo Myron Pereira, sempre ele no horário. Pontualmente. Entendeu? Eu sou pontual, pô. Pontual. Que é isso? É você que tá começando antes da hora. Antes da hora, né, Myron? Feliz ano novo, Manuel. Cara. Meu Deus, a gente não se viu esse ano, Manuel. Desculpa aí, tá? É porque aqui, nossa, cara. Rola um sentimento. Não, muito sentimento. Tá doido. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Muito bom. Cacau, se apresenta pra gente aí, pra quem... Pra quem não me conhece você. Sou a Cacau Guima. Eu sou empresária, empreendedora, palestrante, mentora, professora, que é o que eu mais amo, que eu amo ensinar, né? Amo. Eu estudo muito, eu sou muito estudiosa. Professor, quase nerd. Professor geralmente ama a vida, né? Ama as pessoas. Sim, então, sim. E eu amo ensinar e ver as pessoas pegarem aquele conhecimento, aplicarem na vida delas e conseguirem se transformar. Então, impactar essas pessoas, essas vidas é meu propósito, minha missão que eu falo. Que legal. E eu trabalho exatamente com desenvolvimento pessoal. Nessa área de potencial humano, comportamento, mentalidade de crescimento, para a gente se tornar quem a gente pode ser capaz de alcançar os resultados que a gente quer. Porque muita gente deseja alcançar algo, mas ela nem é a pessoa capaz de alcançar aquilo que ela deseja. Então, primeiro eu falo, a gente tem que se tornar, né? Ser, fazer, ter. Então, primeiro ser, você se tornar, depois você fazer o que é preciso para alcançar o que você quer. Não pode inverter a ordem. Olha só, e Mayra, a gente está começando... Fazer, ter. Ser, fazer, ter. Legal.
E, Mário, a gente está começando o ano com o Janeiro Branco. Janeiro Branco. E eu fico pensando assim, a prioridade hoje é a mente, não é? Sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi a questão do cuidado com a mente, né? É interessante a gente também, em Janeiro Branco, a gente diferenciar um pouquinho o que é cuidado emocional do cuidado mental, né? O Janeiro Branco não é o cuidado emocional, é o cuidado mental. O mental tem a ver com o aspecto biológico, né? O funcionamento do seu cérebro, né? Então, o quanto isso é importante. E a saúde mental, ela é a responsável por encaminhar ou descaminhar o indivíduo, né? Exatamente. Então, quando a mente está saudável, o corpo está saudável, a vida está saudável, né? E quando a mente, então, está mais adoecida, não cuidada, não observada, tende a também desencaminhar esse indivíduo. Então, o Janeiro Branco, a gente começa o ano com esse cuidado, né? Cuidado com a sua saúde mental. É muito importante. Muito importante. Eu comecei estudando muito mentalidade, né? Eu fiz várias formações, mas voltada realmente para a mentalidade, você conseguir reprogramar a sua mente, eliminar as crenças limitantes, conseguir vencer. Quanto mais eu estudava, mais eu vi que o cérebro, exatamente, como órgão que a gente tem no nosso corpo, o quanto ele influencia. Muita gente ignora, né? Acha que é só a mente, inteligência emocional, mas o órgão, o nosso cérebro, influencia demais. Foi quando eu me interessei pela neurociência, para realmente entender esse funcionamento do cérebro e como isso influencia na forma como a gente, né, pensa, raciocina, na nossa mente mesmo, no nosso emocional, em todo o funcionamento do nosso corpo, em tudo que a gente é capaz de fazer. Então, esse mês é bem importante mesmo. A gente tem que levar a sério isso. Hoje eu vi uma postagem de Luiz Lobão, ele é um palestrante, e ele conta assim que numa universidade chegou um aluno para assistir uma aula de matemática, e aí durante a aula o que aconteceu? Ele cochilou. E nisso, quando ele acorda, o professor tinha colocado no quadro 2 problemas. E aí ele olhou aquilo lá, anotou e falou assim, vou resolver em casa esses problemas matemáticos. E aí no dia seguinte, ele chega como professor, professor, eu não consegui resolver um problema, mas consegui resolver o outro. Aí o professor fala assim, mas ninguém até hoje tinha conseguido resolver aqueles problemas matemáticos. Você é a primeira pessoa que consegue resolver. Mas aí o que aconteceu? No momento que ele estava dormindo, o professor foi lá, anotou no quadro, e aí os outros alunos, o que ele falou para os outros alunos? Ninguém conseguiu resolver. Então, todo mundo já botou na cabeça. Olha, Cacau, não vou conseguir resolver. Já recebeu informação. Já recebeu informação, gente. Então, se a gente entender o poder, né, Cacau, de você chegar aí, o que você pode chegar, o que você pode atingir, não é isso? Não tem limite. Não tem limite. Eu falo sempre assim, tudo é de dentro para fora, né? Que é o que eu mais gosto de falar. Não adianta você querer as condições, circunstâncias, tudo perfeito para que aí você consiga vencer, porque tudo começa aqui, ó, é de dentro para fora. É você primeiro por dentro se tornar essa pessoa capaz e acreditar. Então, tudo começa com isso, acreditar. Não se deixar, né, quando alguém já deu essa programação de que não é possível, ninguém conseguiu resolver, as pessoas acreditaram naquilo. Então, tudo começa com o que você acredita. Quem que você acredita que você é, do que você é capaz, o valor que você se dá, o que você acha que você merece, tudo isso é que vai delimitar o sucesso que você alcança. Então, tudo começa com quem a gente acredita. Por isso que é muito importante, agora em janeiro, pessoal, você mudar a sua, eu falo, a autoimagem, é a forma como você se vê. É como você acredita, né, em quem você é. Então, isso é o mais importante, para a partir daí você ser capaz de fazer tudo que você deseja, alcançar os resultados que você quer. Então, é muito importante mudar essa chavinha, acreditar que você tem potencial, acreditar em você. É sair de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, porque a maioria dos alunos, das pessoas, né, com as quais eu mentoro, chega com aquela mentalidade fixa, eu não sou capaz, eu não consigo aprender, eu nasci assim, né? Tem aquela síndrome de Gabriela. De Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Isso não é verdade. Porque tanto a neurociência, a psicologia, existem vários estudos e pesquisas que está mais do que comprovado que a gente é capaz, né, de aprender, de crescer, de melhorar.
de se desbloquear. Então, é mudar para essa mentalidade de crescimento, acreditar que você pode sim desenvolver novas habilidades, adquirir novos conhecimentos, se capacitar. E com isso, você cada vez ir subindo. É sair da zona de conforto, porque muita gente usa isso também como desculpa para continuar ali no que conhece, no que é confortável, bota desculpa nos outros, nas condições. E uma coisa é a seguinte, tem gente que está colocando agora desculpa sem ter o diagnóstico no TDAH. Virou... TDAH, ansiedade, virou né? Eu sou ansioso, né? Eu sou TDAH. É o meu TDAH. Né? E aí deixa de fazer algumas coisas porque tem isso aí. Cacau, e aí sobre autoconhecimento? É importante? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é isso? É se conhecer? É o mais importante, eu falo. Tudo começa como? Começa de dentro para fora. Tudo começa com o autoconhecimento. Se você nem conhece a si mesmo, como que você vai fazer qualquer outra coisa na sua vida? Você tem que se conhecer, saber quais são os seus pontos fortes, suas capacidades, pontos de melhoria. Não chame de pontos fracos. Nós temos pontos de melhoria, onde a gente pode desenvolver, melhorar naquele ponto. Então, é se conhecer. Quais são meus gostos, quais são minhas paixões, quais são meus valores, meus princípios, o que eu quero para mim? Então, é se conhecer e estar 100% presente. Eu falo, essa é uma das principais chaves, gente, para esse ano. 100% presente é ressignificar o passado, parar de viver no passado, preso ao que te aconteceu. Porque é se culpar. Se culpar, culpar aos outros. Então, assim, é perdoar, ressignificar essas dores, esses traumas, porque isso te prende ou te puxa para trás. E quem está indo para trás, sendo puxado, já está para trás. Mas quem está parado, gente, não pense que você está só parado, não, porque o mundo anda para frente. O mundo não para porque a gente está parado. Então, se você está parado, estagnado, você já está ficando para trás. Então, é soltar essas correntes do passado, ter a sua visão do futuro. O que você quer alcançar na sua vida? É ter sempre essa visão em mente. O que eu quero para mim? Andar em direção a esse propósito, caminhando. Porque, eu falo, nossa mente, ela gosta de sabotar a gente, né? De tirar a nossa energia, de falar que não é possível, a gente como se fosse aquelas duas pessoas aqui falando com a gente. Então, quando a gente tem bem definido o que a gente quer, os objetivos que a gente quer, o cérebro ele começa a te dar ideias, te dar energia, trazer pessoas, porque você começa a vibrar naquela frequência. Quando você acredita de verdade, você atrai aquilo para você. Eu estava lendo sobre o Elon Musk esses dias e ele quer povoar Marte. E ele acredita nisso. Por ele acreditar, ele está atraindo os engenheiros, as pessoas que vão ajudá-lo, ele está conseguindo movimentar, mudar leis, legislações. Por que está acontecendo tudo isso? Porque ele acredita. E quando você acredita, você vibra naquela frequência e você atrai tudo para que aquilo aconteça. Então, o primeiro passo é se conhecer, acreditar em você, vibrar na frequência do que você quer atrair para que você consiga realizar o que você quer. Gente, eu lembrei agora do Ayrton Senna, não sei se vocês assistiram a história Assisti. O documentário agora? Isso, sim. Foi muito legal. Foi. E chega um momento que, assim, ele vai pilotar lá fora e era só pilotar e voltar para o Brasil. Mas aí ele entende o seguinte, ele fala assim, não é só isso, não é só esse período, eu sou um piloto. No momento que ele coloca isso na cabeça dele, não, o meu papel, a minha vida, o meu propósito realmente é ser piloto, é isso que eu quero para minha vida. Aí ele deslanchou. Mas teve um momento que teve a dúvida, né? O pai já era empresário e aí era ele pilotar e voltar para a empresa do pai. Assumir a empresa do pai. Não, ele foi e continuou pilotando. Né? Ele chegou a voltar, né? Voltou e ficou completamente infeliz, porque o que ele queria era aquilo. E o que ele queria era E ele teve a coragem. De voltar. Não, ele teve a coragem, falou, é o que eu quero, ele acreditou. E o Ayrton Senna, a gente não precisa nem dispensa, né? A história dele. Comentários. É legal essa ideia, né? Que a gente fala... o ditado popular, essa questão da zona de conforto, né? E às vezes a gente não tem dimensão do quanto isso é profundo, né, no ser. Eu gosto sempre de um exemplo. Se você pegar uma pessoa que, né, por um acidente, perdeu a visão, o cérebro é tão impressionante que ele vai, não é se confortar com isso, mas é se acomodar a essa realidade, aguçando os outros sentidos. Então, se você pega uma pessoa que ficou sem a visão, ela vai se acomodar como? Despertando e ampliando a audição, o tato, ou seja, ela vai
compensar essa ausência com o outro. E nisso o ser humano se acomoda. Esse é um mecanismo de saúde, de proteção. Eu fiquei cego, então eu... Agora, o nosso cérebro é tão mala que a gente usa isso mesmo para situações que não é para sobreviver. Sim. Por exemplo, eu tenho dificuldade com o exercício físico. Então, eu me acomodo a isso. O meu cérebro se acomoda a isso. Então, por isso que às vezes mudar hábito é muito diferente, porque não é o hábito pelo hábito. Não é o correr no parque 6 da manhã que é o difícil. Não é o acordar cedo, não é o suor. É aquilo que o seu cérebro acomodou e a gente traduz isso como zona de conforto. Entendeu? Porque o nosso cérebro, ele se adapta. Então, se eu me adaptar a comer demais, meu cérebro vai se adaptar a isso. Se eu estou num ambiente de pouco incentivo, eu vou me adaptar a isso. Se eu estou num ambiente de muita castração, eu vou me adaptar a isso. O meu cérebro se adapta a isso. Então, um sistema de adaptação que é para sobreviver acaba sendo também um gato net, que a gente se acomoda no sentido de começar a limitar. Então, por exemplo, o cego, quando ele perdeu a visão, ele se adaptou, os outros sentidos se adaptaram, isso foi um incentivo a ele continuar sobrevivendo. Quando eu me adapto à preguiça, eu não estou sobrevivendo, eu estou me limitando. Então, cara, a primeira coisa é o cérebro, é a nossa formação de conceito, de valor, de teoria, né? Tudo vem do cérebro. E aí, até vamos falar, já falando sobre Lembrei o cérebro. de uma frase. Ah, não, então diga. Ser feliz dá trabalho. Quer ver uma coisa, gente? Eu lembrei de um exemplo de uma professora do Sul, de uma escola particular. Os alunos dela começaram, Cacau, a reclamar da vida, uma vida confortável. Ele olhou aquilo ali e nisso coincidiu dela pegar um livro didático que eles iam estudar durante aquele ano e ver uma criança no lixão pegar uma árvore de Natal do lixão e levar para casa. O que ela fez? Ela falou assim, mostrou para as crianças o livro e aí falou assim, vocês vão fazer uma cartinha para essa criança do lixão e aí para desejar para elas o quê? Para ela o quê? Um ano melhor, uma vida melhor, esperança, força. E aí todos os alunos fizeram isso e entregaram para ela. No dia que foram entregar a carta que ia levar lá, que ia mandar para o menino, o que ela falou? Assim, agora vocês vão fazer o seguinte, essa carta vocês vão entregar pessoalmente para esse menino. E aí vocês vão recolher dinheiro da comunidade e aí pagar a passagem desse menino para trazer lá do interior do Maranhão, de uma cidade chamada Pinheiro, para cá, para o sul. Não sei, uma cidade do sul que agora é esquecido, Santa Catarina até. E aí foi isso que eles fizeram. Foram na comunidade, recolheram o dinheiro e aí trouxeram esse garoto. O garoto veio com a mãe, pagaram passagem, hospedagem, tudo, só para que essa criança ou esse adolescente recebesse pessoalmente aquela carta. Gente, olha que história, mas partiu de quê? De uma professora que teve o quê? Essa visão de, sei lá, de mudar aquele mundo, ou mudar aquela mentalidade daquelas crianças. Ser feliz dá trabalho, ser triste também. Ser triste também, né, Mari? É a mesma energia, é o mesmo É trabalho. mesmo. Né, gente? Emagrecer dá trabalho, engordar também. Sim. É. Trabalho de ser pobre dá trabalho, porque você tem que ficar cuidando das suas dívidas, e ser rico dá trabalho de cuidar do seu patrimônio, do seu investimento. Isso. Então, é uma desculpa que as pessoas, né? Por isso que não tem zona de conforto, Não tem tem. zona de acomodação. Tem zona de acomodação. Zona de Acomodação. A gente se acomoda se adaptando àquela realidade. Tá ali confortável, pra que eu vou ter o trabalho? Isso. Gente, o cérebro vai procurar sempre o menor esforço. Por que eu vou me desafiar? Só que se você quer sair do patamar que você tá e alcançar coisas maiores, você vai ter que se desafiar. E o desafio é aquele do patamar para o qual você quer ir. Não é onde você já conhece, já está acomodado. Então, eu sempre falo, desafios são oportunidades. Oportunidades da gente crescer, da gente se expandir e alcançar aquilo que a gente deseja. Gente, isso é muito profundo. Porque você sabia que essa questão é tão forte em nós que é possível ver situações, não vou falar de pessoas, mas a gente fala de comportamento, mas o comportamento que leva uma pessoa
a não lidar com a cura, porque ela não consegue se ver como uma pessoa curada. Essa acomodação, ela é tão forte que quando vem a oportunidade, ela não consegue. Sim. Porque tem um mecanismo que a gente usa como mecanismo de defesa, que é o ganho secundário. O que eu ganho em ser doente? O que eu ganho em estar numa relação ruim? O que eu ganho em estar numa relação de miséria? Eu ganho. Eu tenho um ganho ali. Uma vez eu vi um programa na Discovery Channel. Eu sempre conto esse caso. Pra mim foi emblemático. Eu nunca mais achei esse episódio, acredito. Ah, que pena. Cara, eu já revirei a internet atrás. Pena. É um grupo de médicos, um reality show de um grupo de médicos que se especializou em doenças raras. E eles procuravam no mundo, como uma missão, Sim. pessoas que enfrentavam doenças raras e doavam o tratamento. Olha que... Cara, eu me arrepio toda vez que eu... Eles encontraram uma mulher no interior dos Estados Unidos com uma doença chamada elefantíase nas pernas. Aquelas camadas de gordura. Mobilidade zero. Mobilidade zero. A única coisa que essa mulher conseguia fazer era levantar com a ajuda de alguém e sentar numa cadeira, numa poltrona do lado da cama. Era a vida dela. Ela tinha uma filha, uma vida toda. E aí o grupo, então, deu tratamento para ela. De onde que eles eram? Você lembra? Eu não sei se era acho que da Inglaterra, alguma coisa assim. Era da Europa. Tá. E aí eles estão lá começaram o tratamento e filmando, né? Tipo um reality show e tal. Num dia que a equipe chegou pra buscá-la, ela tinha sumido, desaparecido. E aí foram encontrar ela 3 dias depois, escondida na casa de parentes. Aí, mas como assim você fugiu? Aí pensando que era só isso, não. Aí descobriu, era o 3º tratamento que aquela mulher ganhava. Gente. E ela abandonava o tratamento no meio do caminho. A gente de fora vai falar assim, que loucura, que mulher louca. Não, mas para ela tem todo sentido. Porque ela tem elefantíase, não tem? Sim. Mas alguém limpa a casa dela, alguém leva a filha na escola, alguém paga a hipoteca da casa dela. Ela é alvo de pena, ela é alvo Um dos principais motivos é esse, né? É a pena de ser a coitadinha das pessoas. Ela é um alvo. Esse é o ganho secundário. Tá vendo? Agora, quando ela ficar sem o adoecimento, o que ela vai ter que fazer? Ela vai perder o afeto dessa atenção. Ela vai perder a grana da hipoteca, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que levantar cedo. Ou seja, o cérebro faz conta, meu amigo. Se eu quero o maior prazer... São as muletas, né? Eu falo. Isso. Uma pessoa que tem muitos traumas, dores, aqueles problemas emocionais e não quer se tratar. Pode ir no psicólogo fazer terapia, tem várias formas. E a pessoa não quer. Por quê? Ela usa isso... Como é que ela vai ter a desculpa para agir, reagir de certa forma? Não, é porque eu passei por tudo isso, me desculpa. Aí daqui a pouco, de novo, reage daquela forma. É o ganho secundário. É exatamente isso. Para que ela vai se curar se ela não vai mais poder usar aquilo como as muletas e as desculpas? É isso, né? Nosso cérebro, gente, é incrível. O poder de acomodação do cérebro é coisa, assim, fenomenal. E às vezes, gente, eu fico pensando também uma parte aí, um outro lado, o efeito manada. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Gente, a gente vê agora, a gente acabou de sair de dezembro. É um mês que a gente recebe tantas doações. Você sabe, Cacau, Myron, sabe que eu sou muito envolvido em ação social, a gente recebe tanta doação. Se é tão bom fazer doação, por que você não faz o ano todo? Só se faz em dezembro. Então, sabe? Não, gente, vamos mudar essa mentalidade. Vamos ser bom o ano todo, fazer coisa boa o ano todo. Não é isso? O que eu fiz diferente em 2025 que eu comecei? Eu peguei várias porque o que eu quero chegar, onde que eu quero chegar? Em equilíbrio, quer ver? Peguei uma agenda e agora comprei várias canetas. Então, tudo que eu faço com uma cor diferente. Por exemplo, ajudar alguém, eu vou lá e é com uma cor diferente. É com uma cor. Aí já, tipo, despesas de casa, é uma outra cor. Mas vocês entendem que tudo que eu vou... sair com as minhas filhas é uma outra cor. Entendeu? Tudo para quê? Para eu entender que na vida eu preciso de um equilíbrio para eu não deixar de fazer coisas que são coisas importantes. Né? Então foi algo que eu achei esse ano para que eu me policiasse. Eu não tô indo ao médico.
Então, assim, Tá até faltando essa saúde, corzinha do médico aqui. do médico. Legal, legal. Você entendeu? Quantas Então, cores você tem? Leitura da Bíblia. Espiritualidade é uma cor. Entendeu? São 10 cores. Que legal, que legal. Sabe o que eu falo, gente? As pessoas olham. A gente tem a roda da vida, né? Que tem várias áreas. Tem a área da saúde, espiritualidade, a parte social, a parte profissional, a parte financeira. E tem gente que, quando vai botar, né? Usar aquela ferramenta e visualizar que é o que você está fazendo, é que a gente se assusta. Às vezes, eu estou super bem financeiramente. As pessoas têm o costume de dar valor mais a bens materiais, dinheiro. Não, eu tenho sucesso. Eu estou fazendo milhões por mês, eu tenho muitos investimentos, mas como estão as outras áreas? É melhor tudo estar menor, todas as áreas estarem ali em equilíbrio, do que ter uma completamente desequilibrada e as outras, você não está dando atenção para a sua saúde, para as pessoas que te amam. Nós somos seres integrais, né? Integrais, então integrados. Então é melhor você expandir e prestar atenção. Isso que você está fazendo é uma dica para quem está assistindo a gente. É maravilhoso essa dica das cores. Porque sempre que eu vou aplicar a ferramenta da Roda da Vida, eu peço para cada área ser colorida de uma cor. Exatamente para você visualizar e ver onde está o desequilíbrio, para tentar ao máximo viver exatamente nessa harmonia, que você cresça, se expanda e seja sempre com tudo equilibrado. Porque a vida não é feita de uma área, né? Então a gente tem que dar atenção para todos. E o Bruno, meu amigo da Estônia, que já esteve aqui, inclusive, ele e Laís, ele faz o seguinte, teve um determinado momento, quando ele começou o negócio dele, que foi montar a Estônia, né, a gelateria, aí ele falou assim, ó, houve um desequilíbrio. Porque eu estava montando o negócio, aí ele teve que fazer o quê? Deixar os filhos na casa ou da mãe ou da sogra. E ele e a Laís trabalhar no negócio, quando estava começando. No momento que ele disse que chegou um dia que ele foi buscar o filho na casa da sogra e ele falou assim, não quero ir para casa, quero ficar aqui. Aí ele falou assim, opa, já está no momento de voltar à normalidade. Então, gente, o equilíbrio é importante você ter, mas não é que durante um período da sua vida não, né? Você não como é que se diz? Hiperfocar em algo para que aquilo se expanda e aconteça. Sim. É isso. Aí as pessoas podem confundir. Muito bom isso. Você pode sim, deve, né? Focar e expandir algo que você quer, direcionar a sua atenção. Onde está a nossa atenção é o que vai se expandir, né? A gente focaliza e se expande. Mas são momentos. São momentos específicos ali, a gente tem que sempre tentar voltar para o equilíbrio. Um tempo. São né, janelas ali de oportunidades que a gente tem que aproveitar. Janelas de oportunidades. E é interessante, assim, manter sempre um diálogo, né? É legal essa história dos filhos, né? Poxa, papai tá numa missão, mamãe tá numa missão, né? Essa rede de apoio, acho que é muito importante a gente aprender a conversar, né? Os acordos são muito, muito importantes, né? Então, avisar a família, avisar os amigos, eu vou suspender um pouco os happy hours aí porque eu tô numa missão, né? Justamente para isso também servir de apoio, né? Para que ninguém fale, tá sumido, hein? Né? E aquilo não virar uma espécie de cobrança, né? Não, opa, e aí, como é que tá lá? Né? Então é interessante a gente entender esse diálogo também. Olha só para voltar ao negócio das coisas da caneta, eu anotei aqui, saúde, as coisas da caneta, saúde, família, espiritualidade, finanças, atividade física. Anotei aqui algumas. Tem outras, mas é só... E a nossa amizade, não tá aí, não? Tem que botar relacionamento. Nossa amizade não, exclusiva. Eu quero uma cor exclusiva aí. Uma cor só... a amizade com o Myron. Isso que o Myron falou, amigos, quanto que é importante. Inclusive, né, Cacau, o meio influencia a gente, não é isso? Com o que a gente anda, como é que é? Totalmente. A gente subestima, né, o poder que o ambiente as pessoas têm, a influência que tem sobre nós. Então, é mais uma chave para esse ano. Se você quer crescer, se tornar maior, melhor, mudar seus resultados esse ano, mudar sua história em 2025, comece a frequentar ambientes e conviver com pessoas que vão te ensinar, te desafiar, te inspirar, te motivar, porque influencia muito. A gente tem que estar nesses ambientes de crescimento. Então, não basta você ter a mentalidade. Gente, eu estudo mentalidade. Se eu passar muito tempo convivendo com pessoas ali em ambientes que não me acrescentam algo, a gente começa
Que foi o que a gente falou, né? Ficar acomodado, a gente começa ali, a gente tem que estar sempre se desafiando, se colocando nesses ambientes novos, conhecendo pessoas novas, todo mundo tem algo a ensinar pra gente. Isso. Então é muito importante. Tem Essa perninha aí do relacionamento, dos ambientes é importante. Eu brinquei com isso, tem uma pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard com 7.000 pessoas. A pesquisa durou 7 anos. E eles dividiram esse grupo dividiram em 2 grupos, né? 3.000 e poucas pessoas em cada grupo. E a pesquisa foi o seguinte, um grupo cuidava muito da saúde, exercício físico, exames em dia, alimentação, e não era tão dado às relações interpessoais. O outro grupo era o oposto. Não cuidava tanto do aspecto do corpo, da saúde, mas mantinha vínculos sociais bem estruturados. E a pesquisa apontou, no decorrer do tempo, que as pessoas que não cuidavam tanto da saúde, mas faziam questão dos vínculos relacionais, apresentavam 3 vezes menor chance de morrer de forma prematura. Ou seja, cuidar só dos aspectos do corpo, e entra aqui também, não só da saúde, mas entra aqui cuidar só da profissão, cuidar só do patrimônio, cuidar só das coisas e esquecer as relações, e isso gera uma condição 3 vezes maior de morte prematura. A importância emocional e até da saúde como um todo de ter relacionamentos saudáveis. Ou seja, então a vida social ela é muito importante. Nós somos seres, né? Nós somos seres sociais. E tem uma máxima que a gente precisa tomar um cuidado, que nós ainda estamos vivendo uma pandemia. Só que a pandemia agora não é mais Covid. A pandemia agora é o reflexo emocional da Covid. E uma das coisas que a gente ainda está vivendo é o isolamento social. Essa questão do virtual tomou muito espaço. Já existia, mas tomou uma proporção. Por exemplo, quantas reuniões online a gente faz hoje? Antes a gente tinha mais as amizades, né? Então, a gente ainda está vivendo uma pandemia. Eu visito muito escolas, a gente percebe nas escolas uma dificuldade maior no trato, os alunos mais irritados, os alunos mais ansiosos, os alunos mais violentos, o ambiente profissional, o ambiente de trabalho mais tóxico, porque isso é um desdobramento da pandemia Covid, que agora é uma pandemia emocional. Então a gente precisa relembrar de novo a importância das relações na nossa vida. Mas eu tô vendo um movimento, sabe? Eu que faço muita coisa online, porque eu amo o alcance, né? Se eu fizer uma mentoria presencial, as pessoas que têm possibilidade de estarem comigo naquelas datas limita. Então, quando eu faço online, não tem limite. Posso estar com várias pessoas de vários locais do planeta, né? Quem quiser, onde tiver internet, você consegue estar ali. Então, é muito bom nesse sentido. Mas eu tô vendo um movimento desses eventos presenciais, essas imersões, porque realmente tomou proporção, né, a internet, o digital, que tudo passou a ser online. Mas eu tenho visto do ano passado agora para cá que voltou forte essa parte presencial, porque eu acho que é exatamente isso. A gente sentiu os efeitos que a falta, né, desse contato das relações humanas causou e está voltando o movimento. Eu acho que esse ano o presencial vai vir com tudo. Eu que sou eu amo a tecnologia, amo. Eu sou completamente do mundo digital. Eu falo, não, eu amo digital, o alcance que a gente tem com a internet, esse negócio presencial não precisa mais. Até eu falei, gente, tô sentindo muita falta. Não tem essa energia, né? Sim. Porque a energia que a gente emana não é a mesma coisa presencialmente. Então, online. Então, o impacto ali presencial é muito importante. Quer ver uma coisa? O Myron me fez um convite no mês passado de eu ir numa comunidade terapêutica. E aí foi muito legal. E olha, eu nunca... Falei para Myron, numa palestra, né? Eu nunca fui tão perguntado, né? Então, assim, foi muito bom. 45 homens e aquela troca. Então, tem coisas que realmente ali o presencial faz a diferença, né? De você estar ali, da pessoa estar te vendo, estar te ouvindo. É bom demais. E essa importância também de, poxa, se não fosse a amizade com o Myron, ele não iria me convidar. Então, essa coisa de você ter pessoas de valores perto de você. E valores que você... que eu costumo falar, valores eternos. É coisa que Mastercard não compra.
Para todas as outras existe Mastercard. Para essa não. Para essa não. Então é muito importante a gente lembrar disso, né? O quanto a relação, a presença do outro, seja no ambiente profissional, seja no ambiente, pessoal, né? Seja sentar no meio-fio comer um dogão, ou até numa palestra, num algo. Cara, a presença um do outro é muito saudável. Que, inclusive, gente, tem profissionais aí que estão abrindo mão do serviço, como é que fala? Em casa. Home office. Voltando, né? Voltar porque... É o convívio social. Na pandemia, o LinkedIn fez uma pesquisa relacionada a isso. E 70% das pessoas apontaram na pesquisa que entendiam a pandemia, entendiam toda a questão do isolamento, mas se eles pudessem escolher, 70% eles voltariam para o presencial. E aí eles perguntaram, qual a causa? O contato com a galera. Então isso é muito forte. A gente sente falta, isso, né? E aí entra naquilo que você disse, né? Poxa, a nossa avó já dizia, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem você é. E a gente vai escolhendo e selecionando. E isso precisa ser também... nós brasileiros somos muito passionais, né? Eu dou uma palestra sobre relacionamento interpessoal que eu falo sobre isso. Gente, existe sim o poder de escolha das amizades. Porque a amizade interfere na sua vida. Totalmente. Quantos critérios a gente tem quando a gente vai comprar um apartamento? A gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos escolhendo. Porque tem muito critério. Porque a gente fala, não, um imóvel interfere muito na minha vida. Mas e uma amizade, não? Uma pessoa que está na sua vida, ou você que está na vida de alguém, isso não interfere? Nós brasileiros não gostamos muito disso porque a gente acha isso frio, calculista, maquiavélico, né? Mas não, a gente precisa aprender. A partir do impacto que alguém exerce na minha vida, eu preciso aprender a ter limites. Falar, não, opa, calma aí. Existe a relação superficial, moderada e a íntima. Sim. Né? Então, às vezes, um elogio já me leva a achar que aquela pessoa merece intimidade. Uma crítica me gera uma sensação de que vou manter aquela pessoa distante. Às vezes eu tenho que fazer o contrário. A pessoa que me criticou eu tenho que trazer para perto. E a pessoa... Essa é que fala a verdade pra gente. Isso, porque às vezes quem me critica teve muito mais trabalho do que quem me elogia. Quem me elogiou, olhou e achou legal. Agora, quem me criticou foi pra casa e falou assim, cara, o Myron tem que mudar isso. Calma aí, deixa eu pensar aqui, como que eu vou falar com ele? Olha o tempo que ele gastou comigo. Então, talvez, quem me criticou, mesmo não sendo agradável aqui pro meu... né? Mesmo eu querendo, né, esganar aquela pessoa, eu falo, opa, calma aí, essa pessoa teve muito mais amor, cuidado, preocupação comigo na crítica do que aquela pessoa que, no afã, às vezes até de, né, emocional ali, me elogiou. E eu me iludo com isso, né? Então, a gente ter mais racionalidade em relação a quem faz parte da nossa vida. Muito bom você falar isso, porque uma coisa que eu falo na minha mentoria, que as pessoas me olham, né? Porque eu acho que faz parte da nossa cultura, eu falo, quando você entra nessa jornada do crescimento, começa a crescer, se desenvolver, você vai se moldando e mudando. Então, pessoas do passado vão sair da sua vida e novas pessoas vão entrar. E não tem nada de errado com isso. E as pessoas acham isso estranho. Mas como assim? Sempre foi meu amigo, eu vou fazer isso com aquela pessoa? Vai. Aquela pessoa não é mais pra você. Às vezes porque ela vai querer aquele você, o seu eu antigo, ela nem vai se identificar mais. Nossa, cara, mas você não bebe mais? Não, eu não bebo mais. Agora eu tô em outra jornada. E aí a pessoa vai fazer as piadinhas, vai começar a te trazer pra baixo, querer te levar pro bar. Vai querer começar a sabotar a sua nova jornada. Então, não tem nada de errado nisso. Sim, quando a gente começa a crescer e se expandir, quer coisas novas pra gente, algumas pessoas da nossa vida vão sair e novas vão entrar. Isso é tão natural. Quando a gente começa a entender, isso é tão natural. E a gente... já acontece isso, é a gente que não percebe. Por exemplo, vamos pegar um jovem, né? Tá ali, 18, 19, 20, 21 anos ali, faculdade, aquela coisa toda. Ele tá com um ciclo de amigos. Quando ele começa a namorar, muda tudo. Quando ele casa, muda tudo. Quando ele tem um primeiro filho, muda tudo. Quando um casal tem um segundo filho, muda tudo. E nessas alterações de vida, você vai percebendo que altera todo o seu ciclo social de relacionamento. Um casal com um filho não consegue mais conversar tanto com um casal que não tem filho. Porque a realidade é totalmente diferente. Então, os amigos, por mais que façam parte da nossa vida, por
longos anos e amizades sérias, profundas, sinceras, se você alterou alguma coisa na sua vida, altera também as suas amizades. A gente precisa entender isso de forma mais natural, para não se tornar uma alteração inimiga. Sim. Não, cara, Manuel, antes eu não te conhecia, agora eu te conheço. Pode ser que a nossa vida altere, Sim. Pode ser que a Pizza César te leve para Fortaleza, cara, vai em paz, Sim. cara, que legal, mudou a história. Né? Ou seja, então, assim como... Mas falta esse entendimento, falta né? falta esse entendimento Falta e essa consciência falta. de que isso é natural, porque já acontece. A gente, acho que é cultural, né? Cultural, a gente tem... Talvez o europeu seja mais consciente disso, né? Você tá na casa do seu melhor amigo, um jantar de sexta-feira à noite. Deu a hora dele dormir, ele vai na porta, abre a porta e fala assim, boa noite, muito Tchau, obrigado. boa noite. Faz isso no E Brasil. ninguém se sente ofendido. E ninguém se sente. Agora, faz isso no Brasil. Se você não Faz. responder o WhatsApp no Brasil, Nem voltam mais pra sua Isso. casa. Mas, É gente, cultural. Gente, quer ver uma coisa? Eu tenho um parente que ele chegou, ele saiu de um meio, e aí ele foi crescendo e se tornou uma pessoa pública. Só que aquele pessoal da convivência dele ficou lá no mesmo local, vamos dizer assim. Aí ele voltou, reaver aquelas pessoas e tudo, ficou muito feliz. Mas naquela época ele tinha um apelido, vamos dizer assim, Bessudo. Mas, poxa, aí um colega daquela época começou a chamar ele de Bessudo. E aí ele falou, poxa, já não sou mais esse... Já não passou disso. Naquela época era o Bessudo, era não sei o quê. Não é mais isso. Então, até isso, gente, você voltar para aquela turma, tem algumas coisas aí que não Sabe cruzam. que, Manuel, e além de amigos, a gente tem a família. Eu vou Boa. dar aqui até um depoimento meu. A gente, nossos pai, nossa mãe, a gente nasce, eu tenho irmãs, então a gente convive ali junto. Pai, mãe, irmãs até uma certa idade. Depois cada um segue sua vida. A gente casa, não mora, não convive mais ali diariamente. Sim. E eu entrei nesse caminho aí, nessa jornada, né, de me desenvolver, estudar muito. Então, eu fui me moldando e me mudando. Eu queria me tornar uma pessoa melhor. A gente todos os dias tem que querer se tornar uma versão melhor da gente. Então, eu resolvi fazer isso. E eu tenho me mudado muito nos últimos 10 anos para cá, principalmente, conscientemente eu quis crescer, melhorar. E às vezes a nossa família, mãe, irmãs, não, mas você é assim. Aí eu falo, mas eu não sou assim. E aí eu lembro, não, é porque elas estão falando de quem eu era quando elas conviviam comigo. E as pessoas não convivem ali mais diariamente. Você cresceu e se mudou. Então não é só amizade. Dentro da sua própria casa, né, da sua família, não te conhece mais. As pessoas têm que nos conhecer de novo. Essa é a verdade. Quando a gente cresce, muda, passa muito tempo ali sem conviver, ou reencontra uma amizade antiga, e a pessoa fala com você como se te conhecesse, às vezes, né, fala um apelido, uma coisa, mas você sempre fez isso, mas você não faz mais, você não é mais aquela pessoa. E nem sempre todo mundo aceita isso. As pessoas têm que nos conhecer de novo. A gente tem medo tem medo da mudança, achando que tudo pode mudar, menos nós mesmos, né? Aí eu gosto muito da música do Lulu Santos, que ele diz, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, se nada foi, por que eu também não? Então, eu não sou o mesmo Myron do começo desse podcast. Né? Não. Eu não serei o mesmo daqui a pouco quando a gente sair. Então, eu sou, conforme, né, o saudoso Raul Seixas dizia, eu sou sim também uma metamorfose ambulante, como tudo. Né? A planta que a gente tem na nossa casa não é a mesma, porque ela evolui a todo dia, ela altera todo dia, né? Ou seja, tudo muda, então eu também mudo. Então a gente precisa romper esse medo. É claro que a gente tem a nossa essência, a gente tem ali, né, resquícios que nos acompanham, né? Quesitos que nos acompanham durante toda a vida. Mas sim, o que não é mutável, não muda, ok. Mas e o que é? E o que é para eu alterar? Né? E o que é para eu ressignificar? E o que é para eu ter uma nova concepção, novos entendimentos, novos apelidos? Isso. Né? Então, a gente precisa entender isso com mais naturalidade, né? Se permitir mais, né? Essa ideia estrutural, né?
A nossa cultura vem da ideia muito do estrutural. Então, o que é estrutural não se mexe, né? O que é estrutural se mantém. E hoje a gente está até com risco, né, de como o Bauman fala, de uma modernidade líquida, mas entre o estrutural e o líquido tem o meio termo. Né? Tem o maleável, tem o que é vulnerável. Né? Eu não preciso ser estrutural e não preciso ser líquido. São os dois cuidados. Sim. Os dois extremos. Os dois você extremos. pode estar no meio do caminho. Eu estou no meio, né? Ou seja, eu tenho essa maleabilidade aqui. Você tem a sua essência, mas você também consegue se moldar, se modificar, se adaptar, evoluir. Claro. É nisso que a gente tem que focar. Que legal, hein, gente? Que é isso? Esse bate-papo tá bom. Esse bate-papo tá bom. É só até meio-dia e meia mesmo? Meio-dia e 25. Cacau, e fala mais de você. Como é que é o seu trabalho? Quem te procura? Como Então, é que... a pessoa que te procura, ela tá atrás de quê? Ela não tá bem, assim, eu tô afim de... gente, normalmente, assim, pessoas que não estão mais satisfeitas com seus resultados e não sabem... Eu recebo muita pergunta na caixinha de perguntas que eu abro no meu Instagram. Sim. Eu não sei por onde começar. Eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero mudar meus resultados, eu quero... Qualquer coisa que a pessoa queira nesse sentido, né, de crescer, se desenvolver, sair de onde está. E as pessoas se sentem paralisadas, elas não sabem nem por onde começar. Eu sinto que as pessoas têm muita vontade, mas não sabem como dar o primeiro passo. É muito do medo de errar. Tem muito esse medo. Medo de decisões erradas. Medo de errar. Muita gente tem medo. A maioria é o tal medo da acomodação, da zona de conforto, como a gente fala. Uhum. A maioria, quando eu identifico, tem muitas crenças limitantes. Sim. E tem medo de perder o que já conquistou. Não, aqui eu já conheço, já sei. Eu tenho meu salário todo mês ali. Por que eu vou fazer isso se eu... Não, eu vou empreender. Aí eu não vou mais ter a empresa lá que eu trabalho que me paga. Vou deixar de ter meu salário, de deixar de ter aquela segurança. Então as pessoas têm muito medo de dar esse passo para fora, né, da zona ali de onde ela já está acostumada, e muitas crenças limitantes. Uhum. Não acreditar que é capaz, não acreditar que pode, que consegue, não se enxergar, né, não se conhecer, como a gente falou. Então, os principais problemas são esses. As crenças que as pessoas têm e esse medo de perder o que já conquistou. Gente, se a gente imaginar que tem pessoas que moram debaixo da ponte e não querem sair dali porque elas recebem muita doação, tem gente assim. Ganho secundário. Então, é inacreditável isso. Não é querem morar debaixo da ponte porque ali elas estão sendo assistidas, então tem sempre alguma coisa que alguém passa ali e deixa. Mas eu já ofereci serviço para, né, esses pedintes. Sim. Não, então eu tô precisando de alguém para fazer jardineiro, né? Você quer ali né, cuidar do jardim ali nesse dia, eu te pago. Não quer, eles querem continuar ali naquela situação. Bem-vindo ao clube, eu sempre faço isso. É a mentalidade. Me dá teu número aí e tal, que eu entro em contato contigo para trabalhar. No caso dele é isso, no nosso caso são outras, né? Mas a gente também tem as nossas. Né? Temos. No caso dele, né? É só um exemplo, né? Sim. No nosso caso, eu não... Exatamente. É melhor não, deixa eu manter aqui. Deixa eu ficar aqui quieto. É natural, todo ser humano. É um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, E eu falo que, sabe o que é engraçado? A gente não tem só crença limitante também. Outra coisa que eu identifico. Crença limitante é aquela, eu acho que eu não consigo, eu não posso, não é pra mim, eu não mereço, aquilo ali que te limita. E sabia que tem as crenças concorrentes? É mesmo? Que normalmente a gente ouve muito falar de crença limitante, mas tem as crenças concorrentes. Por exemplo, eu quero levar minha empresa para outro patamar. Então, eu quero crescer muito, faturar mais milhões, eu quero crescer. Mas eu odeio lidar com pessoas, não gosto de funcionários. Então, você meio que se sabota. Você quer crescer, expandir, e ao mesmo tempo, não quero ter que contratar gente, lidar com aquilo. Então, na hora de fechar contratos maiores, aquela crença de que, não, eu não gosto, não quero, não sei lidar com pessoas, aí você também se sabota. De qualquer forma, são crenças que te sabotam. Então, uma das principais coisas para quem quer esse ano, gente, mudar, vencer e crescer, é identificar essas crenças e começar a trabalhar para mudar isso, porque são os sabotadores da gente. O que impede a gente muito de seguir em frente são essas crenças. Então, tem que ter uma mudança de mentalidade.
Uma transformação. Tudo é de dentro para fora. Tudo é de dentro Tudo é de dentro para fora. É. Jesus é fantástico, né? Ele fala assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu interior será luz. Uhum. Se os seus olhos forem maus, quão densas trevas vocês serão? Nossa. Que doido, né? Então olha que interessante, né? Tudo é a forma como a gente vê. Não é uma das coisas que a gente precisa assim, martelar o tempo todo. Não é o que você está vendo que é a verdade. Pode ser a realidade. Uhum. É a realidade que eu aprendi. É a realidade que eu fui colocado. É a realidade que eu... Agora, não é a verdade. A verdade é aquilo que eu descubro. Então, pode ser que né, algo que eu esteja percebendo é real porque eu sinto, é real porque eu quase chego a ver. Mas aquilo não é verdade. Porque a verdade transcende a realidade. Né? Sim. A verdade é quando eu descubro, a verdade é quando eu investigo, a verdade é quando eu questiono. Né? A verdade é quando eu falo, é mesmo, me fala sobre isso. Então, quando vem o medo, eu falo assim, deixa eu questionar esse medo aqui. Esse medo é real porque ele me domina. Eu sinto a fobia, ele é real. Mas quando eu falo assim, espera aí, eu tô com medo de quê? Calma aí, espera aí. Quando a gente traz a racionalidade, a gente sai da realidade, né, e vai para um campo muito mais profundo e muito mais libertário, que é a verdade. Opa, calma aí. Né? Opa, calma aí, eu tô com medo. Ok, deixa eu dominar esse medo aqui. E às vezes a gente sente esse medo porque a gente desconhece. Você imagina um gigante, porque você não está enfrentando. Então você cria na sua cabeça aquele gigante. E quando você resolve enfrentar, aí você vê que era pequeno, nem era tão gigante assim. Que é isso, tô aqui sentindo um medo paralisado, mas na hora que eu decido enfrentar, que eu falo, agir com coragem. Os corajosos não é porque eles não sentem medo, não. Eles sentem, mas eles agem apesar daquilo. E quando você encara de frente, enfrenta aquele desafio, você vê que não é tão grande assim. E se for grande, fatia, divide e vai enfrentando pedaço por pedaço. Divide em 12 vezes, por favor. Divide em 12 vezes e vai fase por fase. Ó, você sabe que... Você falou de medo e coragem, hein? Você sabe que alegria precisa dar lugar para vir a tristeza. Alegria e tristeza não ocupam o mesmo espaço. Né? Então, se eu estou triste, eu preciso largar a tristeza para vir tá? Legal. Medo e coragem não. Medo e coragem, os dois estão sempre juntos. Caramba, verdade. Ó que louco. Então assim, eu estou triste. Como que eu deixo a tristeza? Eu tiro a tristeza do espaço e coloco a alegria. O medo e coragem não. Por isso que a gente fala, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque medo e coragem, eles trabalham juntos. Exatamente juntos. Então nunca ninguém vai... é corajoso porque não tem medo. Não. Ele escolheu dar mais voz à coragem. Mas o medo tá ali juntinho. O dia que a gente perder medo, a gente é psicopata. Cuidado com isso. Exatamente. Gente, ó, nosso tempo tá no final. Não, mano. Agora que ficou bom. Poxa, aqueceu o motor agora, igual churrasqueira. Agora que aqueceu, cara. Não gosto mais de você, Manuel. Cacau, e aí? Quais são as tuas redes sociais? Como é que faz para encontrarem você? Então tá, o meu é @CacauGuima. Cacau eu falo que é igual a Cacau Show, fazendo propaganda pra Cacau Show, é Cacau com C, @CacauGuima, tá aqui embaixo, ó. Me encontram no Instagram. Só mandar uma mensagem lá. Manda direct, eu trago muito conteúdo lá, gente. Eu abro muita caixinha de perguntas se tiver dúvidas, porque eu tô aqui para ajudar. Eu lanço minha mentoria, né, de tempos em tempos, online, para o alcance ser maior, mas eu estou pensando muito seriamente agora começar a fazer pelo menos uns workshops, algumas imersões presenciais, que é o que a gente falou, essa falta que o presencial está fazendo. Então, eu quero esse ano começar a voltar com o presencial, mas de qualquer forma a gente vai estar junto, de uma forma ou de outra. E eu posso deixar uma palavra aqui também para as pessoas? Claro! Para que em 2025 a gente realmente mude aqui a nossa história. Pense no mundo como um mundo de infinitas possibilidades, que é a mentalidade de abundância. Você acreditar que
tudo o que você quer, todos os recursos já existem. Então, toda vida que você se sabotar, que você se sentir limitado, que você não acreditar em você, não, mas se isso fosse possível, você não acredita, então você fala, mas se isso fosse possível, se pergunta isso. Você vai ver que a sua mente já vai começar a te dar ideias, te dar aquela energia, começar a mostrar caminhos para você conseguir realizar aquilo. Então, esse ano a sua pergunta, sempre que algo te impedir de fazer algo, te paralisar, te limitar, é se perguntar, mas se isso fosse possível, se eu fosse capaz de fazer isso, o que eu precisaria fazer? O que eu tenho que encontrar? Quais os caminhos que eu devo seguir? O que eu tenho que desenvolver em mim para conseguir isso? Isso vai mudar todo o jogo. E você vai ser capaz de fazer e mudar a sua história esse ano. E seja o protagonista da sua história, né? A gente tem que ser o diretor, roteirista, protagonista e principalmente o escritor da nossa história. É só pegar essa caneta na sua mão e escrever a história que você quer. Que você pode. Eu acredito em você. Oh, show de bola. Isso. Cacau, muito bom. Ah, gratidão demais de você ótimo. ter vindo aqui essa sexta-feira, esse sextou. E tá com a gente, né, nesse 2025 que vai ser fantástico, eu creio, para todos nós. Eu tô acreditando muito. Eu amo anos ímpares, então eu tô acreditando muito em 2025. Muito. Show de bola. Vai ser um ano maravilhoso. Prazer te conhecer, Cacau. Prazer foi Sucesso meu. pra você. Muita evolução aí, muito cuidado de gente, né? Nossa missão é cuidar de pessoas. Nossa missão. É isso. Que Deus te abençoe nessa jornada. Ai, todos nós. Obrigada, gente. Mairão. Tamo junto. Valeu demais. Cacau, eu tenho uma amiga que diz o seguinte, que todo empreendedor tem que ter um terapeuta a tiracolo. E o Mairão... Você tem o seu. Obrigado pela amizade, Manuel. Obrigado pelo ano. Com a gente. Muito bom, que seja um ano muito... Começar o ano com você. Muito bom, obrigado. Legal, show demais. Gente, bom demais. Eu quero deixar um grande abraço, né, pro Alisson Guima, que é o esposo da Cacau, que estava aqui há pouco. E em breve a gente vai ter, hein, Cacau? Vamos trazer o Alisson aqui. Isso, trazer o Alisson aqui e trazer vocês dois para falar de relacionamento de casais, hein? Ah, que legal. Vai ser bem super necessário. Meu marido, pra quem não conhece, o Alisson Guima. Um beijo, meu amor, tá aí assistindo a gente. Ele trabalha com homens, né, que querem se posicionar, que querem vencer, romper barreiras. Então, ele trabalha com essa confiança, essa força. Maravilhoso. Reposicionamento aí de você, homem, que tá aí querendo se destacar. Você tem muito conhecimento técnico, mas não tem aquela autoridade ainda, não é? Você não se apresenta como você quer. Meu marido é a pessoa. Eu falo, não tem ninguém melhor do que ele nesse Brasil, gente. @Alisson Guima. Ele é o melhor. Gente, valeu demais. É isso aí. Você acha Pizza César onde? No iFood. Você acha Pizza César no Pizza_César. E eu, Manuel, com O _Leônidas. Quero deixar um grande abraço pro meu amigo Léo Rabelo, né? E também dizer o seguinte, gente, não percam, sexta-feira que vem, o escritor Arison Tavares, uma pessoa de um coração maravilhoso, já teve na Abrace e tem muita coisa boa para falar pra gente, ó. Sextou, beijo em todos vocês e até sexta-feira que vem no Doses Milionárias com Pizza César. Valeu!